Olá, todo mundo! Aqui, em pleno inverno, calor, né? Nordeste é desse jeito. Como estão? Estão me ouvindo bem? Gratidão, Helena. Bem-vindo a todo mundo. Boa tarde. Então, eu não programei, né? Eu não programei essa live. É algo que a espiritualidade me pediu agora há pouco. Então, quem sou eu para não acatar o que a espiritualidade me pediu? Né? É uma live rápida, né? Que a gente tá aqui falando hoje, assim, hoje é o dia, né? Que é consagrado a Maria Madalena, nossa mestra, né? Mestra Nada, Miriam de Migdal, né? Enfim, é alguém assim que eu tenho um profundo amor, um profundo carinho, essa energia maravilhosa que sempre nos ensinou. E muita gente se questiona o que tem a ver a chama gêmea com o processo, né, do feminino, a conexão com as deusas do feminino, porque quando a gente se conecta com Maria Madalena, com a deusa Ísis, com Mãe Maria, não é só mulher, o homem também tem. A gente está aqui para equilibrar as duas polaridades, né? O yin e o yang. Então a gente precisa equilibrar o nosso masculino e o nosso feminino. Boa tarde quem está entrando agora. É uma live bem rapidinha, nesse dia que é o dia de Maria Madalena, né? Então, a mensagem, né, que Madalena nos passa é ser você. A gente está aqui para fazer pelo outro, mas também fazer por nós. A gente não pode suprimir as nossas vontades, a vontade e imposição de ninguém. Madalena foi uma mulher à frente do seu tempo, chama gêmea de Jesus. Então ela veio aqui justamente para mostrar o poder feminino. Boa tarde, Thay. O poder da mulher. O poder do homem, o equilíbrio. E aí muita gente se questiona, né, com relação à chama, com relação a tantas questões que vão ocorrendo, os desafios, as curas, como ter uma maior aceitação com relação às atitudes do masculino. Muitas vezes, quando eu falo masculino, vou abrir aqui um parênteses, eu não estou me referindo só a homem, né? Existe homem que é divino masculino, existe homem divino feminino. Da mesma forma que existe, né, mulher que é divino feminino ou divino masculino. Então, a gente precisa conectar com a parte nossa perdida. O feminino ele foi ferido há muitos anos, né? Lá em Atlântida e Lemúria, Maria Madalena já atuava como sacerdotisa junto com Mãe Maria e outras mulheres. Isso se propagou depois no Antigo Egito, né? Lá no templo de Ísis. As escolas iniciáticas, havia as escolas de mistérios. Nefertiti também, quando veio aqui com Akhenaton, ela veio ajudar também esse processo, veio preparar aqui tudo, né, para Jesus e Maria Madalena. Então, a energia do planeta é feminina. Quando a gente se conecta com essa energia, cuida também, né, do processo da Kundalini, aceita também essa questão da sexualidade, a gente cura o nosso lado sexual, que é uma energia sagrada que ajuda na nossa expansão de consciência, é essencial para a gente ter a nossa resposta e se conectar com o nosso poder pessoal, né? O que está aqui dentro de nós. Então, o que é que Madalena, né, nesse sentido de chama gêmea, ela passa? Muitas vezes o divino feminino questiona, julga, condena e aponta os erros do divino masculino. Mas esquece de olhar para si. O que é aquilo ali que o divino masculino está te espelhando, que você ainda não está conseguindo ver em você? O que é preciso curar? Antigos relacionamentos,
o ciclo de repetição, a sua ancestralidade. Às vezes você traz dores que não pertencem a você. Existem traumas de vidas passadas. Então a gente precisa se ater, estar disposto a curar. Eita, calor. E aqui tá nublado. A gente precisa se conectar com quem a gente é. Voltar para casa. O voltar para casa é voltar para dentro de nós, para se conectar com a nossa essência. Eu sou da Isa, também conhecida como Iset Nefer. Mas eu sou a soma do que eu vivi no passado. Eu trago uma bagagem da mesma forma que vocês aí trazem uma bagagem. Então, baseado nesse processo todo de vivência aqui no planeta, onde muita gente é semente estelar, né? A gente está aqui para viver experiências. Ainda estamos nesse abismo de terceira dimensão, que a gente está aqui saindo, um estado de consciência. Estamos aqui, cada um está fazendo a sua parte. Não se deve forçar os processos, mas a gente tem uma frase que define isso perfeitamente. Que não se tenha pressa, mas também que não se perca tempo. A gente precisa parar para analisar o que é que a espiritualidade está tentando mostrar, o que a gente precisa curar. Aí começa a julgar, acusar o divino masculino, quando na realidade não se trata do divino masculino ou do divino feminino, né? Enfim, não se trata da sua chama gêmea em si, se trata de você se restaurar, se restabelecer, se reconectar com a sua essência. Você não se resume aqui à linearidade. Você é multidimensional, você é um fractal do todo, um fractal da fonte criadora aqui. Você traz bagagem, você traz sabedoria. Então, reflita. Se trata mais de você do que da sua chama gêmea. Porque quando você começa esse processo de cura, a se perceber, a saber quem você é, a situação muda. Aí você começa a desenvolver o amor incondicional, que a nossa mestra, Maria Madalena, sempre deu esse exemplo. O servir. Aí muita gente diz assim, eu não posso amar todo mundo, isso de amar todo mundo, eu não sou boazinha. Olá, minha gente, Pedro e Camille. Não se trata de ser boazinha ou bonzinho. A gente tem erro e tem acerto. A gente está em processo de construção, de retorno para quem a gente é. Não dá pra gente se pressionar, não dá pra gente impor o outro algo que não existe em nós. Então a gente precisa fazer uma reflexão do que você quer. Quem é você? Já se olhou no espelho? Olhou os seus olhos? Qual a sua parte que precisa se reencontrar aí, se encaixar? Seus sonhos? O que é que você deixou de fazer por você? A gente precisa fazer pelo outro, sim. Mas a gente também precisa fazer pela gente. Isso, o aceitar. Porque quando a gente começa a resistir ao processo, o sofrimento é muito maior. Quando a gente aceita, a gente expande. Maria Madalena, ela nunca desistiu de ser quem ela é. Ela sempre se impôs com argumentos. Numa época onde o machismo imperava, onde a mulher que queria ser ela própria, que queria aprender a ler, por exemplo, era chamada de prostituta. Nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu tô falando. Isso, Tati. Podemos amar o que há de divino em todos, entrar na aceitação, não no julgamento, acolhimento e aceitação sempre. Crescendo, crescendo, exatamente. O amor liberta. É a nossa maior luz. A gente ser amor em movimento. Tem várias pessoas aqui nessa live que eu conheço, que eu converso, que são o próprio amor. A Tati, Thay, pessoal da Curatrina também.
Várias pessoas aí, que eu aprendo todos os dias, que eu sou infinitamente grata. Então, o que é que Maria Madalena vem nos trazer? O nosso despertar, a conexão com o nosso eu, o nosso poder criativo, a nossa espiritualidade, que foi ferida. A força do planeta com a espiritualidade é uma potência. O homem que é racional, que tem uma maior resistência em aceitar a espiritualidade, Ruth, Meire, gratidão, Soraya, que o homem racional ou a mulher racional, ele tem uma dificuldade em aceitação, tem uma maior resistência, porque ele tem aquela fragilidade, né? De início, não quer mostrar o que sente. É preciso respeitar o processo do outro, não querer exigir do outro, sabe? Algo que ele ainda não está pronto. O que é amor? Aí eu volto para aquilo que as pessoas dizem assim, eu não sou boazinha, a pessoa boazinha demais, aí tem. Não é bem assim. Se Jesus tivesse encarnado aqui hoje e você se deparasse com ele, será que você o reconheceria ou o condenaria? Muitos de nós estávamos lá, naquela época. Todo mundo está caminhando ainda, meio, né? A gente está aqui, pega um na mão do outro, somos um. A gente é um fractal do todo, da fonte criadora. A gente está em constante aprendizado. Ninguém aqui, na condição humana, vai saber de tudo, mas a nossa alma sabe, né? Então, a partir do momento que as curas vão ocorrendo, a gente tem uma nova expansão, um novo renascer. Até me perguntaram ontem se a gente tinha várias expansões, despertares, na realidade. Sim, a gente tem vários despertares durante a vida. A gente acorda, tem gente que acorda, fica só olhando, mas é o tempo de cada um. A gente precisa acordar e ir à luta. Já pensou se Madalena, com aquelas críticas e perseguições, ela tinha todos os motivos para desistir, de abandonar tudo, de jogar tudo pro alto, e não desistiu. Por isso que eu falo para você hoje, não desista de você, não desista de quem você está se tornando. Eu sei que é muito difícil os processos, né, do reencontro entre chamas gêmeas, mas voltando a dizer, se trata mais de você do que da sua chama. A chama vem para trazer uma maior expansão na sua vida, para você se conectar, né, e perceber quem você é. Não exija, não fique exigindo tanto, perseguindo a sua chama. Eu sei que é um processo de cada um. Tem muitas feridas, muitas curas, né? Mas é necessário ter em mente que cada um tem um tempo. Não é que você já está desperto ou desperta, que a sua chama necessariamente já é. Chegar lá na chama e dizer, olha, somos chamas gêmeas, viemos fazer isso, isso e aquilo. Qual o fundamento de falar isso para alguém que ainda não está pronto para receber essa informação? É uma nomenclatura. A verdadeira conexão existe ali. Não há regra. A gente não pode, novamente, impor ao outro nada. É preciso respeitar o tempo de cada um. O fato de você ter uma expansão hoje e alguém ou a sua chama não ter, não significa que você é melhor do que o outro. Significa apenas que você acordou primeiro. Muita gente ainda vem. A gente está preparando aqui muita coisa. E a gente vai voltar depois também. Tainá, persistência e resiliência é importante, principalmente por causa dos ataques espirituais. Existem seres que não desejam nosso desenvolvimento e lucidez. Exatamente. Orar e vigiar, fazer proteção, fazer limpeza energética. Principalmente quando estiver em locais assim, né? Com muita gente. É um momento muito bonito, importante, mas também delicado que o planeta está passando. Então a gente precisa se olhar. Se conectar com Maria Madalena, Mãe Maria, com a deusa Ísis.
poder ancorar energias elevadas. Todo mundo tem mentor. Todo mundo tem mediunidade, dons a serem desenvolvidos. Se abra. Sair mais da resistência, de impor algo para sua chama gêmea, que também tem ferida, que às vezes fala alguma coisa, reage de outra forma, mas não é por maldade. Muitas vezes não é por maldade, não é para te machucar. Cada vez que sua chama gêmea agir de uma forma que te desagrada, procura ver o que é que está tentando te ensinar. O que é que você precisa aprender no momento? Porque muita gente, quando é para racionalizar, vai pelo emocional, se permite sentir mais. E quando é para sentir, racionaliza. Por exemplo, se a chama sente o mesmo que você, se a chama está de um jeito ou de outro, porque a chama está evitando. Por que a chama está te evitando? Cada caso é um caso, mas por que será? A gente não pode generalizar, né? Na vida, principalmente no lado espiritual, não existe regra. A gente não pode seguir sempre aquela regrazinha, né? A maior, assim, que não é exatamente uma regra, mas o maior ensinamento que a gente sabe é do amor. Amor incondicional, a gente não impõe. Lembrando que ser amor incondicional, ter a maior compreensão, não significa você ter aceitação de tudo que o outro tá te impondo, não. De repente ele dá um tapa na sua cara, você não tem que dizer amém. Não é isso. É desenvolver o seu amor próprio, porque à medida que você vai se desenvolvendo o seu amor próprio, o seu poder pessoal, você vai ter sabedoria necessária para todas as situações da sua vida. A sua vida começa a mudar. Quando você descobre quem é, quando você descobre o seu propósito aqui, seu propósito individual, que pode ser diferente da sua chama gêmea. Tudo começa a mudar, inclusive o lado financeiro. Quando você se abre para a vida se abre para você. É normal, depois de um longo período de dinâmica, da euforia, daquele amor. Acho que ela vai terminar a pergunta. Não sei se tem mais alguma pergunta. É uma live rápida. Eu não sei. Há dias que estamos evoluindo, outros retransimentos, não é fácil manter a constância, dúvidas, surge mesmo perdido sem rumo. De euforia, daquele amor, início duvidar sem. É normal, porque faz parte do processo de cura. Normalmente, existem feridas, né? Como a gente estava falando aqui. Existem muitas feridas, vidas passadas, da ancestralidade. Tem gente que faz muita constelação familiar, né? Se conectar com o feminino, vivências uterinas, vivências femininas, né? Para fazer limpeza uterina, meditações, ajudam bastante, né? E o homem procurar também o sagrado feminino. Mas é normal, porque se trata mais de cada um, né? Quando a gente encontra a chama, é aquele amor, a gente é levado por uma esfera, uma dimensão totalmente diferente. É algo surreal, né? Uma conexão assim, o olhar, o cardíaco, tudo muda. Com o tempo, você vai percebendo como você mudou. Você não é o mesmo de um ano atrás. Nem será o mesmo amanhã, por exemplo. É um aprendizado, é um processo de aprendizado contínuo. Porque, às vezes, no caso das mulheres, dos homens também, mas eu vou falar especificamente agora das mulheres. Tem muito relacionamento abusivo durante a vida. Idealiza o príncipe encantado. Aí passa por vários tipos de relacionamentos abusivos, inclusive, né? Algumas apanham, enfim, agressão psicológica também. E aí, quando encontra a chama, vai depositar toda aquela expectativa na chama. E aí que vem um baque. A gente não pode depositar expectativa em ninguém. A gente precisa se respeitar, respeitar o tempo nosso, respeitar o tempo do outro e o tempo divino. A fonte criadora sabe o que faz, a espiritualidade sabe exatamente o que está fazendo. Deus, né,
atua perante o universo. E quando a gente se conecta com esse universo, a gente se conecta com Deus. E há um universo dentro de nós. Então, o que Maria Madalena veio ensinar? A se conectar com você. A não duvidar da sua capacidade. Porque no caso das mulheres, a maioria duvida de si, do seu poder pessoal. Alguns homens que têm mais assim, um lado emocional em evidência, também duvidam de si. Mas não duvide do seu poder. Acredite. Tudo na vida a gente precisa acreditar. Exatamente. Respeito é tudo. Meire, siga o seu coração. Não vá pelo mental. Às vezes a mente tá ali, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Siga o seu coração. Sinta o que é bom pra você. Onde você se sente mais confortável. Como você se sente mais confortável. Mas o fator acreditar. Muita gente não acredita na própria, né, conexão de chama gêmea. Mas a gente precisa acreditar que você merece ser feliz. Seja com a chama gêmea, um alma afim, um alma gêmea. Mas a gente precisa acreditar que a gente merece. Não é porque você passou a vida sofrendo num relacionamento, num casamento que não deu certo, que você precisa repetir aquilo. Como eu falei, às vezes existem dores que não pertencem a você. Então, se conecte, se abra. Não vai ser de um dia para o outro. É algo gradativo, mas que vale a pena. Você se sente mais vivo, mais viva. Você se sente inteiro ou inteira. Você se sente você. Você não precisa se anular para tentar se encaixar na vida de alguém. Quem ama, aceita o outro como é. Talvez a sua chama tenha uma resistência por ver que você é espiritualizada, né? Às vezes tem aquelas crenças limitantes. Ah, as bruxas. Quem eram as bruxas? Bruxas sou eu. É vocês aí, são vocês aí. Que lidar com a espiritualidade, com as ervas, com banhos de ervas. Fora outras coisas. Então, existe muita crença a ser derrubada. Por isso que a gente precisa respeitar o espaço e o tempo do outro. Se sua chama gêmea está no relacionamento, não fique fazendo imposições. Respeita aquilo ali. Faz parte do processo de amadurecimento da sua chama. É um resgate muito forte. Não é fácil, mas é necessário. Quanto melhor esse resgate se acelerar, ficar ali, né, trabalhando naquilo, melhor para vocês. Para que a união seja fluida e que ele venha para ficar. Enquanto isso, viva. Viva com consciência. Se perceba. Se ame. Não desista de viver. Não desista de você. Se olhe. Você é uma pessoa maravilhosa. E eu vejo aquelas pessoas que estão aqui na live. A maioria eu conheço. São pessoas incríveis. Como eu sei que tem outras pessoas que eu não conheço aqui, mas pela energia você sente. São pessoas maravilhosas, então acreditem no seu potencial, acreditem em quem vocês são. Né? Já diz aquela frase, vós sois deuses. Se conecte com o Deus interno, com a deusa interna. Tá bom? Não desista de ser você. Seja você. Lembre da força de Maria Madalena, a nossa mestra nada, do 6º raio rubi dourado. Eu sou una com a deusa, eu sou una com a deusa, eu sou una com a deusa. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Gratidão.